Daniel fará um Pix milionário para salvar o Cristiano da prisão. O ricaço paga para um advogado em Portugal lutar pela liberdade do rapaz. O problema é que quando Cristiano estiver liberto e retornar ao Brasil, ele descobre que perdeu Michele para o homem que lhe salvou. Mesmo que Michele insista para que Daniel não se envolva nos problemas dela, o arquiteto decide agir por conta própria. Ele toma a iniciativa de contratar um advogado em Portugal, decidido a ajudar o Cristiano, mesmo que isso signifique trabalhar nas sombras. Eu não posso ficar parado enquanto ela sofre. Ela nunca me perdoaria se soubesse, mas salvar a vida do Cristiano é a única coisa certa a fazer agora. Dirá o Daniel para si mesmo, segurando a carta com firmeza. Pois é, ele vai ler a carta que a Michele recebeu às escondidas, que revela o perigo iminente enfrentado pelo Cristiano na prisão. Ele tá apanhando muito na prisão. Eu não posso perder tempo. Discreto, Daniel contratará um advogado especializado que visita o Cristiano na prisão. Cristiano sente uma faísca de alívio, como se visse uma luz no fim do túnel após tantos dias de escuridão. Enquanto isso, Daniel esconde sua angústia e continua ao lado da Michele, tentando disfarçar sua preocupação. "Você tá bem, Daniel?" Ela pergunta desconfiada. "É claro, eu tô só um pouco cansado." Daniel responde desviando o olhar, ciente de que está guardando um segredo que pode mudar tudo. Enquanto isso, a Michele, ela continua se desdobrando para juntar recursos para ajudar Cristiano. Sozinha, a tarefa parecerá um fardo quase insuportável, mas com muita determinação, ela não diminuirá nem por um instante. "Eu consigo. Eu preciso conseguir", repete ela para si mesma, enquanto revisa as poucas economias que restam. Mesmo assim, ela não vai ter coragem de aceitar a ajuda do Daniel, temendo torná-lo um prisioneiro das suas próprias escolhas. Por outro lado, o Daniel continua em silêncio, mantendo a sua ajuda em segredo. O medo de que Michele se revolte ao descobrir o que ele fez sem consultá-la será mais forte do que a sua vontade de confessar. Mas o inevitável acontece. Michele recebe uma nova carta de Portugal e dessa vez trazendo boas notícias. "Michele, as coisas estão mudando. O advogado que você contratou é um excelente e está lutando com todas as forças para provar a minha inocência. Pela primeira vez eu vejo que tem uma luz no fim do túnel." Lê a Michele em voz alta, com os olhos arregalados de surpresa. Ela fica paralisada por um instante, relendo cada palavra como se não pudesse acreditar. "Advogado? Mas eu não..." sussurrará ela, sentindo o coração disparar. Sozinha, Michele começa a conectar os pontos. Quem teria meios e motivos para agir dessa forma? E a resposta vai vir como um choque. "Daniel, só pode ter sido ele." Michele dirá em voz baixa, enquanto seus olhos se enchem de um misto de gratidão e indignação. Sentindo-se bastante confusa, ela tenta entender o motivo de Daniel ter escondido isso dela. As perguntas começam a girar na sua mente, mas uma certeza surge. Ela precisa confrontar o Daniel e descobrir a verdade. No fundo, ela sente uma mistura de nervosismo e gratidão, mas também não vai suportar a ideia dele ter feito algo tão grande sem consultá-la. "Foi você, Daniel, não foi?" Ela diz isso assim que encontrar ele na sala onde está. "Foi você quem contratou o advogado para o Cristiano." Daniel suspira, percebendo que não adianta mais esconder. "Fui eu sim, Michele", responde ele com serenidade. "Não dava para ficar parado, sabendo de tudo isso que você está passando." A Michele fica sem jeito, sentindo o peso da dívida moral que agora carrega. "Eu nem sei o que dizer, Daniel.
Não deveria ter feito isso sem me avisar. Agora eu me sinto em dívida com você. Ela admite com um tom de misto de gratidão e vergonha. O Daniel, se levantando e olhando com firmeza, mas com ternura, diz: Eu não fiz isso esperando algo em troca, Michelle. Eu fiz porque eu gosto de você. Porque te ver bem me faz bem também. Ele diz, deixando claro o quanto se importa. O coração da Michelle vai se apertando diante da sinceridade do Daniel. Mas ela também sabe que precisa manter sua independência, mesmo diante de tanta generosidade. Mesmo assim, isso é algo tão grande, Daniel. Eu agradeço de verdade. Mas eu quero deixar claro que tudo isso foi um empréstimo. Eu vou trabalhar duro, eu vou devolver até o último centavo. Ela afirma com convicção, olhando nos olhos dele. Daniel dá um sorriso leve, balançando a cabeça. Michelle, não precisa se preocupar com isso. Considere um presente. Eu não quero nada em troca. Mas, ao perceber a determinação dela, o Daniel cede. Olha, tá bem. Se é isso que vai te deixar mais tranquila, vamos chamar de empréstimo. Mas saiba que eu não espero esse dinheiro de volta, tá? Eu fiz de coração aberto. Conclui ele com um olhar apreensivo. A Michelle, então, sente um alívio ao perceber que ele respeita sua decisão, mesmo sabendo que Daniel não tem nenhum interesse financeiro nisso. Obrigada, Daniel, obrigada por tudo. Ela diz, sentindo uma pontada de emoção na sua voz. E naquele momento, o vínculo entre eles fica ainda mais forte, mesmo que Michelle ainda lute para aceitar seus próprios sentimentos. Com o passar do tempo, Michelle e Daniel estarão cada vez mais próximos. A convivência diária enquanto ela trabalha na casa dele fará com que os laços entre os dois se estreitem de forma natural. Agora, com um gesto generoso do Daniel ao contratar o advogado, o coração da Michelle começa a se render ainda mais à personalidade encantadora dele. Você é muito mais do que eu imaginava, Daniel. Ela dirá em uma noite enquanto os dois acabarão jantando juntos. Ah, Michelle, eu só faço o que eu acho certo. Você merece o mundo. Ele responde com um jeito suave. Numa noite mais intimista, com uma conversa que flui de forma leve e descontraída, os olhares trocarão segredos que palavras não conseguem traduzir. A tensão emocional entre os dois se transforma em algo impossível de ignorar. A Michelle, dividida entre o peso do seu passado e a intensidade de seus novos sentimentos, acaba se permitindo a viver aquele momento. Ai, Daniel, eu sei que... Na verdade, eu não sei se deveria. Ela começa a dizer hesitante, mas o olhar dele a conforta. É só deixar acontecer, Michelle. Você merece ser feliz. Naquela noite, a Michelle se entrega ao que sente, vivendo com o Daniel uma conexão como nunca antes. Será uma experiência cheia de emoção, como se por algumas horas ela deixasse para trás as dúvidas e culpas que carrega. Mas, ao amanhecer, a realidade virá com força. Michelle acordará com um sorriso de felicidade e culpa, os pensamentos tumultuados na sua mente. Meu Deus, o que eu fiz? Ela sussurrará para si mesma, enquanto se veste em silêncio. Cristiano tá lá sozinho, e eu aqui me apaixonando por outra pessoa. Daniel percebe o comportamento retraído da Michelle e tenta tranquilizá-la. Você tá bem, Michelle? Se arrependeu? Ele pergunta, temendo ter causado algum desconforto. Não é isso, Daniel, foi especial. Mas eu me sinto muito confusa. É como se eu estivesse traindo o Cristiano. Ele ainda tá lá, sofrendo. E eu... Michelle começa a chorar dividida entre o que sente por Daniel e a culpa que não consegue afastar. Você não tá traindo ninguém, Michelle. Você tem o direito de seguir em frente e ser feliz, dirá ao Daniel tentando acalmá-la, embora saiba que os sentimentos dela não se resolverão de um dia para o outro. A partir daquele momento, a Michelle vive um conflito interno e intenso.
entre o amor do passado e o novo sentimento que começa a tomar conta do seu coração. Enquanto isso, em Portugal, o processo do Cristiano continua avançando, trazendo a ele a esperança de uma liberdade cada vez mais próxima. Parece que as coisas estão finalmente indo para o lado certo, doutor. Cristiano dirá ao advogado segurando firme o telefone no parlatório. Eu não sei como agradecer a quem tornou isso possível. Mantenha calma e confie no trabalho. Estamos quase lá, responderá o advogado transmitindo confiança. Enquanto Cristiano vê uma luz no fim do túnel, Michelle sente o peso de uma prisão emocional. Apesar de reconhecer o amor sincero que nutre pelo Daniel, o laço com o Cristiano será como um fardo para ela que não saberá como romper. Ai, como eu posso viver plenamente o que eu sinto por ele? Se ainda estou presa na história que eu não consegui encerrar. Michelle pensa olhando pela janela com um olhar perdido. Ela saberá que precisa enfrentar o Cristiano e dizer a verdade, mas a coragem para ferir alguém que já sofreu tanto parece inalcançável. Ai, o que eu faço, meu Deus? Ela sussurra, dividida entre o amor que consome no presente e o peso do passado que insiste em não deixar ela ir. Ironicamente, a situação toma um rumo ainda mais delicado quando Cristiano finalmente for liberado da prisão e deportado para o Brasil. No aeroporto, ao vê-lo atravessar o portão de desembarque, a Michelle sente uma mistura de alívio e tensão tomando conta de si. Cristiano! Ela dirá correndo para abraçá-lo, mesmo com o coração apertado. Michelle, eu finalmente livre! Finalmente eu tô em casa, Michelle! Cristiano dirá com a voz carregada de emoção, segurando-a como se o mundo inteiro fizesse sentido outra vez. Por um instante, ambos compartilharão uma sensação de alívio, como se um ciclo difícil estivesse se encerrando. No entanto, enquanto Cristiano celebra a chance de recomeçar, Michelle percebe que a parte mais complicada da sua jornada apenas está começando. Ai, eu tenho que contar a verdade, eu não posso mentir para ele, pensa Michelle enquanto o acompanha para fora do aeroporto. Durante o trajeto, Cristiano olha pela janela do carro, respirando fundo, como se saboreasse a liberdade. Eu achei que nunca mais veria isso. O céu, as ruas. E você, Michelle? Eu não sei o que teria sido de mim sem você. As palavras dele serão como uma faca no coração dela. Ela aperta o volante, tentando reunir coragem para falar. Cris, eu preciso te contar algo. Começa ela com a voz hesitante. Tudo bem, pode dizer. Mas antes, deixa eu te dizer. Eu vou recomeçar a minha vida, Michelle, com você. Todo esse tempo perdido, preso. E agora que você me deu essa força, agora eu só quero te fazer feliz. A confissão do Cristiano faz Michelle paralisar, sentindo a responsabilidade e a culpa pesarem ainda mais. A verdade que ela precisa revelar vai ser como uma bomba prestes a explodir. Ai, como eu vou dizer para ele que o homem que tirou ele da prisão é o mesmo que conquistou meu coração? Pensa ela com os olhos marejados, enquanto a tensão só aumenta. A princípio, Cristiano não saberá que foi o Daniel quem pagou por sua liberdade. Ele verá Michelle como uma heroína que lutou até o fim por ele, mantendo a crença de que o vínculo entre os dois ainda é suficiente para recomeçar. Ai, Michelle, eu sei que a gente passou por muita coisa, mas agora eu tô livre. E podemos retomar de onde a gente parou. Michelle, porém, se sente cada vez mais pressionada pela verdade que precisa ser dita. A sua tentativa de terminar o relacionamento de forma cuidadosa será recebida com resistência pelo Cristiano. O que você está dizendo? Que acabou? Que depois de tudo que a gente teve, você simplesmente vai me deixar? Ele questiona com a voz elevada. Não, não é simples assim, Cristiano. Eu não posso fingir que algo que eu não sinto mais. Você sempre vai ser importante para mim, mas o meu coração mudou. Cristiano, tomado por uma dor e pelo orgulho ferido, não aceitará o fim. Mudou por causa dele, não foi? O Daniel. Ele se aproveitou de você enquanto eu estava preso.
Eu não acredito que você não viu isso, Michelle. As acusações cortarão a Michelle profundamente. Tentando se defender, ela revela a verdade de forma abrupta. Ele não se aproveitou de mim, Cristiano. Foi ele quem pagou pelo advogado. Foi o Daniel quem tirou você daquela prisão, mesmo sem precisar. A revelação vai deixar o Cristiano completamente abalado. O peso da verdade será como uma traição que ele nunca esperou. O quê? Ele dirá quase sem voz, enquanto tenta processar o que ouviu. Então, enquanto eu estava lá, ele era tudo para você, não é? E eu? O que eu fui nesse tempo? Você foi alguém que eu quis ajudar. Oh, Cris, porque você merecia uma chance. Mas os meus sentimentos, eles mudaram. A Michelle diz com lágrimas escorrendo pelo rosto. O Cristiano ficará destruído por dentro. A mistura de gratidão e ressentimento vai o consumir. Sem dizer mais nada, ele sai deixando Michelle tomada pela culpa e pela tristeza de ter causado tanta dor, mesmo sabendo que fez o que acreditava ser certo. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!